Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Hux Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde trago especialistas, pesquisadores e divulgadores científicos de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. Hoje, seguimos com a série especial de episódios, que é uma parceria entre o Universo Generalista e a Rede Resiclima. Essa é a segunda de um total de 5 entrevistas com pesquisadores ligados à rede, onde exploraremos diversas temáticas em torno das mudanças climáticas. A Rede Resiclima é uma colaboração interinstitucional que reúne pesquisadores dedicados aos estudos das mudanças climáticas. Originária de diversas instituições acadêmicas, a rede promove uma abordagem integrada para entender as variadas dimensões das transformações climáticas e suas implicações. Os projetos da Rede Resiclima são financiados pelo CNPq e para saber mais sobre as iniciativas da rede, basta entrar nos links que estão na descrição do episódio. Nessa segunda entrevista, eu falei com a nutricionista e pesquisadora Aline Martins de Carvalho. Exploramos os impactos que as mudanças climáticas trazem para aspectos importantes da nutrição global, desde a sua interação com as epidemias de obesidade e desnutrição até mudanças significativas nos processos de produção e logística de distribuição de alimentos. A Aline falou também sobre a importância de termos dados e índices para guiar políticas públicas efetivas e garantir um futuro mais saudável e sustentável. A Aline Martins de Carvalho é nutricionista, mestre e doutora em nutrição em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, atualmente é professora doutora junto ao Departamento de Nutrição dessa mesma instituição. Participa do grupo de estudos em saúde planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP, da Comissão Especial de Sustentabilidade, Mudanças Climáticas e Cultura Alimentar da ABESO, da Rede de Estudos sobre Mudanças Climáticas Resiclima e é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão da USP, Sustentária. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista você vai encontrar na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com a Aline Martins de Carvalho. Olá, Aline. Bem-vinda ao Universo Generalista. Obrigadão por pegar parte do seu dia para bater esse papo aqui e compartilhar seus conhecimentos e sua área de pesquisa aqui com a gente. Muito obrigada, Caio, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso. Beleza. Aline, eu vou começar um pouco com o seu histórico, né, acadêmico e entender o porquê que você aderiu à Rede Resiclima também, para a gente começar a conversa e a gente adentra os temas que a gente separou aqui para abordar. Beleza. Então, na verdade, eu sou nutricionista de formação, né? E aí, então, eu trabalhei no mestrado e no doutorado com o consumo de carne na população brasileira e o impacto que isso tinha tanto na saúde das pessoas quanto no meio ambiente. E aí, essa foi por onde eu comecei nessa parte de sistemas alimentares e sustentabilidade. E ainda durante o mestrado, eu tinha uma inquietação muito grande de que a minha dissertação e depois a minha tese iam ser livros lá na biblioteca e ninguém ia ler, né? Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas saberem sobre isso, meus pares, porque naquela época, em 2012, não se falava muito que o alto consumo de carne tinha relação com desmatamento, que tinha relação com impacto ambiental. Então a gente começou fazendo uma atividade no Bandejão, né, no restaurante universitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, em onde a gente não tinha carne uma vez por mês, e começou aí um processo de divulgação científica do meu trabalho, que é a nascente, né, a semente do Sustentária hoje, que é o núcleo de pesquisa e extensão que eu coordeno. Então a gente começou a falar com os pesquisadores, com os alunos, com os funcionários da faculdade, que esse aumento esse consumo elevado podia ter esse impacto no meio ambiente, e a gente propunha então que as pessoas experimentassem essas refeições. E no final do ano a gente fez uma pesquisa perguntando se as pessoas reduziram o consumo de carne fora da universidade por causa do projeto. E 40% falou que sim. Então a gente falou, uau, aí tem, né, uma coisa que a gente pode trabalhar mais. E aí a gente começou a trabalhar divulgando isso para fora da universidade também. Então a gente fazia palestras, a gente faz até hoje, em todo lugar que chamam a gente faz, né? E em 2016 a gente acabou mudando de nome para Sustentária, de fato, com essa ideia de que a gente não falava só sobre carne, a gente falava sobre alimentação no geral e como que isso tinha um impacto na saúde e no meio ambiente. E aí hoje a gente tem 60 pessoas, mais de 60 pessoas trabalhando no Sustentária de forma voluntária. São alunos de graduação, pós-graduação, profissionais, professores do Brasil todo, gente também de fora, que mora fora do Brasil, mas que são brasileiros.
E a nossa ideia é pesquisar e discutir sobre sistemas alimentares, alimentação saudável e sustentável no contexto do Brasil, porque a gente vê que tem ainda, né, uma falta sobre isso na literatura internacional. E aí foi a partir daí que eu começo a me conectar com o Resiclima. Né, o ano retrasado, na verdade, eu fui num encontro promovido pela rede e fui falar sobre dados alimentares, né, dados populacionais do Brasil de alimentos, e a gente viu que era uma oportunidade da gente juntar essas áreas, de falar sobre etnobiologia, falar sobre diversidade e também ligado à alimentação. Então, a partir daí, a gente começou a produzir alguns produtos, algumas pesquisas em conjunto. Um deles, por exemplo, foi um paper que a gente avaliou qual que era o consumo de alimentos biodiversos na alimentação do brasileiro, e a gente via que assim, menos de 1% dos brasileiros consome alimentos biodiversos, e via todas algumas relações sociais, econômicas relacionadas a isso. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar mais junto, e recentemente, junto com a rede, a gente conseguiu um financiamento do CNPq, que vai trabalhar sobre sindemia global, né, que é essa alta prevalência de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas no contexto do Brasil, né, e usando também metodologias de sistemas complexas, como modelos baseados em agentes, análises de rede, com esse grupo interdisciplinar, tentando investigar um pouco essas relações aqui no nosso contexto brasileiro. Legal, e eu acho que você citou já um termo que eu gostaria de começar a conversa, assim, indo mais a fundo nele, que você falou de sindemia, né? A gente veio recentemente de uma pandemia, e eu acho que os artigos também que eu li a respeito, né, para a gente ter essa conversa também falam diretamente de sindemia. Então, você poderia falar um pouco mais sobre o que seria a sindemia, né? E a gente vai trazendo para o contexto global e a questões climáticas também. O termo sindemia, ele foi usado, na verdade, a primeira vez ali nos anos 1990 por um médico americano, em que ele usou isso para falar sobre as sinergias de algumas epidemias. Naquele caso em específico, ele estava falando sobre o abuso de substâncias químicas, violência, AIDS, então essas epidemias em conjuntas formavam essa sindemia. Então, nada mais é do que essa junção de forma sinérgica de algumas epidemias. Mas em 2019 a gente teve um paper publicado pela revista The Lancet muito importante, que traz à tona novamente esse termo que é a sindemia global. E aí então é uma sindemia de obesidade, de desnutrição e de mudanças climáticas. Foi um paper que foi liderado pelo professor Boyd Swinburne, e que, então, ele descreve essas relações e ele comenta, né, ele e os diversos pesquisadores que fazem parte desse artigo, mostra como as pessoas no mundo inteiro estão sendo afetadas por essas 3 epidemias, que têm causas comuns e que elas ocorrem simultaneamente no tempo, no espaço, elas interagem umas com as outras e deixam sequelas na saúde da população e também no planeta, né? Então, o artigo ele já fala que a sindemia global, por exemplo, é o principal desafio de saúde tanto para as pessoas quanto para o planeta no século XXI. E que ela pode ser ainda impulsionada por diversos outros fatores, como as cidades são organizadas, como que a gente usa o solo, né, para a produção de alimentos, se a gente desmata ou não, e também os sistemas alimentares. Então, tudo isso se conecta e pode impulsionar ainda mais esse grande desafio que a gente está vivendo de sindemia global. E aí, quando você está falando de sistemas alimentares, a gente está falando do que exatamente, para a gente entender essa relação com a sindemia? Os sistemas alimentares, eles são todas as etapas e as relações que existem desde a produção de alimentos, processamento, venda, consumo, descarte e os impactos que isso vai ter na saúde, no meio ambiente, como que tudo isso também é influenciado por políticas públicas, por aspectos culturais, socioeconômicos. Então, os sistemas alimentares são todas essas etapas, mas não é uma cadeia linear, né? São essas relações todas. Na verdade, esses sistemas eles são complexos, né? Porque a gente tem muitos agentes, a gente tem muitas pessoas aí trabalhando, interagindo entre si, a gente tem feedbacks tanto de reforço quanto de balanço, e muitas vezes é difícil de prever, né? O que a gente vai ter a partir do sistema alimentar. Até porque a gente tem, por exemplo, no mesmo prato, a gente tem esses alimentos, eles vêm de diversas partes, né? Então, por exemplo, se a gente pega um prato básico do brasileiro, de arroz, feijão, carne, uma salada e batata frita, né? Um prato que a gente consegue comprar
na maioria do Brasil. Se a gente for pensar, o arroz vem ali do Rio Grande do Sul, a carne provavelmente vem da região centro-oeste, o feijão da região nordeste, as verduras provavelmente em algum lugar perto, né? Porque senão elas iam se deteriorar de forma muito fácil. E a batata frita pode vir até de outro lugar do mundo. Então, só para a gente ter aquele prato básico, né, que muitas vezes é o prato de muitos brasileiros, a gente teve várias decisões ao longo dessa cadeia que tiveram que ser tomadas para chegar até ali, né? Isso foi pensado muitos meses antes até a gente ter aquele prato. E algo importante da gente pensar quando a gente fala em sistemas alimentares, né, que o objetivo desse sistema é oferecer comida para todo mundo. Mas, na verdade, o que a gente vê é que a gente não tem, né? A gente tem as pessoas passando fome, a gente tem uma alta prevalência de obesidade no mundo inteiro e as mudanças climáticas aí nesse processo todo. Então, os sistemas alimentares, eles estão diretamente relacionados com a sindemia, porque eles são meio que um produto também desse sistema que a gente tem hoje em dia. Tá. E aí, ele é bem diferente no sistema alimentar tradicional, vamos dizer assim, por essa questão logística, né? Por essa questão de tipo que a produção de alimento não está necessariamente no entorno, né? Ele vem de várias regiões e as questões climáticas necessariamente vão acabar afetando. Por exemplo, uma chuva excessiva no sul vai afetar algum tipo de produção de alimento, arroz provavelmente, e muda também os sistemas alimentares de outras regiões como um todo. É mais ou menos isso, essa dinâmica vai ganhando complexidade com a globalização, com a expansão econômica e tudo mais. Exatamente, né? Então, o preço dos alimentos, eles vão ser muito afetados pela produção ou também se muitos alimentos acabam sendo commodities também, então eles são exportados, muitas vezes a gente tem a própria terra sendo disputada para produzir, né, algodão, por exemplo, ou cana, que vai ser utilizado depois para fazer álcool. Então, todas essas relações acabam impactando no acesso aos alimentos, na qualidade dos alimentos, e isso são decisões que vão sendo tomadas e que vão impactar depois lá nessa prevalência de desnutrição, obesidade, mudanças climáticas, e a gente não tem muito como prever como essas decisões individuais vão afetar esse cenário futuro. Sim, sistemas complexos, né? Não é difícil saber. Depois eu vou listar aqui também alguns episódios que a gente tratou de sistemas complexos, que é interessante ir nesses conceitos. E uma coisa que chama atenção aqui, Aline, é essa questão da desnutrição e obesidade. Eu queria entender essa dinâmica, como é possível a gente ter essas duas coisas e se isso é algo recente, vamos dizer assim, de sistemas alimentares mais modernos, e a situação do Brasil dentro dessa relação entre desnutrição e obesidade. A gente tem desnutrição, né, deficiência nutricional há muito tempo, é um problema super antigo em que a gente veio melhorando ao longo do tempo, mas ele ainda é prevalente em grande parte do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. E a obesidade já é um problema um pouco mais recente, né, mas hoje em dia ele é um dos maiores problemas de saúde pública e nenhum país do mundo conseguiu de fato reverter o problema da obesidade. Então a gente pode ter obesidade e desnutrição na mesma pessoa, né? A gente pode ter deficiências nutricionais, como por exemplo vitaminas e minerais em uma pessoa obesa. Então isso pode acontecer. E mesmo dentro, se a gente for pensar a nível municipal, nível estadual ou do país, a gente vê com certeza uma alta prevalência tanto de obesidade quanto de desnutrição, não necessariamente na mesma pessoa. Então, por exemplo, o que a gente vê no Brasil, segundo a pesquisa de orçamento familiar, que é uma pesquisa do IBGE, feita regularmente, né, a última ela é de 2017, 2018, a gente verificou a partir dela que o Brasil ele volta ao mapa da fome e tem uma prevalência de 5% da população, então cerca de 10 milhões de pessoas, que estavam em insegurança alimentar grave. O que isso significa? Que tem falta de alimentos no domicílio dessas pessoas, né? As pessoas elas não têm de fato o que comer. E essa prevalência é ainda maior na zona rural, chegando a 7%, e no norte do país chega a 10%. Nessa mesma pesquisa, a gente viu também que 40% da população tem algum grau de insegurança alimentar, então tem alguma incerteza se a pessoa vai ter um acesso aos alimentos por falta de recursos, né? E isso é um índice bem maior do que a pesquisa anterior de 2013 tinha mostrado que 22% da população brasileira tinha algum grau de insegurança alimentar. E a gente vê na pandemia dados ainda piores, né? A gente viu, a partir dos dados do
de uma pesquisa feita, o Vigessan, né, para avaliar a segurança alimentar durante a pandemia, a gente viu que tinham 33 milhões de brasileiros passando fome, né, ou com insegurança alimentar grave no país. Então é algo extremamente importante e que a gente tem que trabalhar, né? E isso aconteceu em várias partes do mundo, onde a fome e a desnutrição acabam avançando por diversos motivos, né? E já sobre a obesidade, como eu disse, ela é um dos principais problemas de saúde pública hoje. A gente tem mais de 2 bilhões de pessoas com excesso de peso, né? Ela é um importante fator de risco para diversas outras doenças, como doenças cardiovasculares, câncer, que são as doenças que mais matam no mundo. Então, só no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 60% da população que tem excesso de peso. Quase 7 milhões de pessoas têm obesidade. Então, a gente percebe que é algo muito prevalente e que a alimentação sozinha, por exemplo, ela é responsável por 15% das mortes relacionadas com doenças crônicas no país, né? Que vai ser doença cardiovascular, câncer, diabetes. Então, a alimentação é um fator modificável, mas que está aí sendo responsável por mortes no nosso país. E a gente percebe que o padrão da alimentação do brasileiro, ele não é muito bom, né? A gente tem uma baixa variedade de frutas, verduras, legumes, a gente come muita carne e a gente também tem um alto consumo de alimentos ultraprocessados. Então essa combinação de fatores acabam levando a esse processo tanto de desnutrição, né, de aumentando o risco para desnutrição e obesidade. E a forma que a gente produz o alimento também acaba gerando altos níveis de gases de efeito estufa que estão associados com as mudanças climáticas, né? Então esses são os resultados, né, ou as emergências que a gente fala em sistemas complexos dos sistemas alimentares brasileiros, tendo alta prevalência dessas pandemias. Entendi. E aí, quando a gente está falando de sistemas alimentares sustentáveis, o que seria um sistema alimentar sustentável? Então, sistema alimentar sustentável foi algo que eu fiquei pensando muito, né? Eu estava num pós-doc na Universidade de Michigan, ali em 2019, e aí eu falei, como é que a gente consegue avaliar, né, se o sistema alimentar ele é mais sustentável ou menos sustentável? A maioria da literatura coloca um valor único para o Brasil, por exemplo. O Brasil de 0 a 1 é 0,5. O que significa isso, assim, né? Outro coloca lá 0,7. Então, é algo difícil de mensurar e a maioria do que se tem é um único valor para o Brasil inteiro, sendo que a gente tem, né, diversos estados, a nossa diversidade, a nossa cultura não é levada em consideração. Então, aí eu falei, acho que eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre isso, e aí em 2019, nesse pós-doc, eu consegui desenvolver um índice, e em 2021, com o apoio do WWF Brasil, uma equipe de pesquisadores, a gente fez uma revisão desse índice, que é esse índice multidimensional de sistemas alimentares sustentáveis, e aí a gente começou a avaliar cada estado brasileiro. Então, como que é o sistema alimentar em cada um dos estados em 4 dimensões, que foram a dimensão nutricional, social, econômica e ambiental. E a partir daí a gente coletou diversos indicadores, né, na verdade são dados secundários, então diversos indicadores para essas 4 dimensões. Então, por exemplo, a prevalência de obesidade naquele estado, quantidade de gases de efeito estufa emitidos para a produção de alimentos, o preço dos alimentos, trabalho infantil na agricultura, diversos outros, né? Então, indicadores nessas 4 dimensões. E aí a gente começou a ranquear os estados. Então, quais são os estados que têm as melhores práticas e os que não têm tão boas práticas assim, pensando em sustentabilidade. Então, a gente viu, por exemplo, Santa Catarina foi um estado que teve um bom score, assim, né, de forma global. Então, ele teve bons scores para a parte nutricional, para a parte econômica, para a parte social, mas ele teve, por exemplo, um score ruim para a parte ambiental. Então, o que a gente percebeu é que tinha uma associação entre esses indicadores nutricionais, sociais e econômicos, então havia uma associação positiva, mas tinha uma relação inversa com os indicadores de meio ambiente. Então, a gente percebia que esses estados que tinham as melhores condições nutricionais e econômicas acabavam usando muitos recursos naturais também. E outros estados, por exemplo, tinham scores nas 4 dimensões ruins, como, por exemplo, o caso do Maranhão.
Mas com isso, o que a gente pôde desenvolver é que a gente tem esse ranking de estados e os próprios gestores conseguem avaliar o que está bom e o que está ruim nesses indicadores e consegue também avaliar o que estados vizinhos estão fazendo, né? O que estados similares ao meu está fazendo de positivo e o que eu poderia também, então, implementar ou não. Então, foi com essa ideia que a gente acabou criando um índice multidimensional do sistema alimentar sustentável, e acabou também tentando encontrar quais são as características comuns dos estados, né? Como é que a gente conseguiria até agrupar esses estados para falar o quão sustentáveis eles são, quais são as principais características. E a gente conseguiu fazer uma análise de cluster, então, que agrupa esses estados, e a gente formou 4 grandes clusters. Então, a gente teve os estados do Sul e do Sudeste, que ficaram juntos e que a gente percebeu que eles, por exemplo, tinham um grande acesso e disponibilidade de alimentos, mas os preços dos alimentos eram um pouco mais altos, mas ao mesmo tempo tinha um grande número de intoxicação por agrotóxico, por exemplo, na agricultura. Já os estados do Nordeste, eles tinham maior incidência de deficiência nutricional, de doença crônica, mas tinha também uma menor estimativa do uso de agrotóxico e de emissão de gases de efeito estufa. Os estados do Centro-Oeste, eles se agruparam e também ajuntaram alguns outros estados, então como Acre, Tocantins e Rondônia. E aí a gente percebeu que esses estados, eles são os maiores exportadores de alimentos do país, né? Então, eles tinham também melhor acessibilidade, disponibilidade de alimentos, mas o impacto ambiental deles era altíssimo, né? De uso de água, de emissões de gases de efeito estufa. E por fim, os estados do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá, que parte ali da região norte, eles tinham melhor disponibilidade de água, menor impacto ambiental relacionado à produção de alimentos, mas eles tinham menor acesso e disponibilidade de alimentos da população. Então a gente percebeu que algumas fronteiras ali geográficas, elas proporcionavam características comuns desses estados, e aí com isso, o nosso objetivo é esse, né? Falar com as pessoas sobre esses resultados. Então a gente até fez alguns eventos em algumas partes do país para mostrar esses resultados e tentar ajudar nesse processo de como que a gente pode fazer, que resultados dos outros estados a gente pode usar para também melhorar os sistemas alimentares locais, né? A gente acabou fazendo a nível estadual porque era o que a gente tinha de dados, mas como que a gente pode também atuar usando pesquisa, né, para melhorar políticas públicas. Legal, é essencial a gente ter, falando com o Rodrigo também, né, esses índices, por mais que a gente tenha um sistema complexo, né, a gente ter algum tipo de referência de número e índice acaba orientando melhor, né, porque são tantas variáveis envolvidas que às vezes fica difícil a gente saber para onde ir, né, e às vezes um índice, por mais que ele não seja um retrato fidedigno da realidade, mas ele é proximal e tende a ser melhorado com o tempo, né, quanto mais a gente usa, mais ele pode ser melhorado ao longo do tempo. Ele é essencial para a política pública, ainda mais um país que nem o Brasil, né? Quando a gente está falando de países menores é uma coisa, mas um país que nem o Brasil, ele necessita de ferramentas como esses índices, né? Para ajudar. E esse índice, ele conversa com outros índices globais em termos de estrutura? Ele pode ser comparativo com outros países ou é uma coisa muito nacional mesmo, mais voltada para dentro? A ideia, quando comecei a desenvolver, era fazer comparando com diversos outros países. Só que diversos indicadores o Brasil não tinha, então a gente não conseguia comparar, e alguns indicadores a gente só tem no Brasil e não tem disponível de outros países. Então o índice como um todo, ele é só para o Brasil mesmo e para a gente comparar estados, mas alguns indicadores específicos a gente consegue comparar, como por exemplo, emissão de gás de efeito estufa, isso a gente tem para todos os países do mundo, prevalência de obesidade também. E aí o interessante é que a gente consegue comparar os estados, né, dentro do país e também isso com outros países. E quando a gente está falando de mudanças climáticas, Aline, como que os sistemas alimentares eles vêm sendo afetados e também como tem afetado a parte nutricional também das pessoas com as mudanças climáticas? Legal. As mudanças climáticas, elas são causadas ali pela retenção, né, desses gases de efeito estufa na atmosfera. E o que a gente sabe é que os sistemas alimentares, eles são grandes produtores de gases de efeito estufa.
segundo os dados do SEG, 70% mais ou menos de todos os gases que o Brasil produz está relacionado de forma direta ou indireta com a produção de alimentos. Isso inclui tanto o desmatamento, que normalmente no Brasil se desmata para colocar gado ou para produzir soja, milho, né? Quanto a própria produção de alimentos. E aí a gente fala principalmente da pecuária, onde, né, os animais acabam, principalmente ali o gado bovino, acaba liberando muito metano, que é um gás de efeito estufa muito importante, né? Só que ao mesmo tempo em que no Brasil os sistemas alimentares eles acabam sendo o principal impulsionador ali, né, dessa emissão de gases de efeito estufa, em outros países são outros pontos, né, muito mais energia, né, produção de energia, no Brasil acaba sendo o sistema alimentar, a gente percebe que essa alta emissão de gases, essas mudanças climáticas, elas também afetam a própria produção de alimentos, né? Por exemplo, essa alta quantidade de gases de CO2, né, de efeito estufa, ele pode aumentar tanto a taxa de fotossíntese de algumas plantas, então pode desenvolver mais algumas plantas, mas também pode promover a extinção de algumas outras plantas, né? Então reduz a biodiversidade. Tem alguns estudos mostrando que a alta taxa de CO2 também está relacionado com menor teor nutricional dos alimentos. Então, menor quantidade de proteína, de ferro, de zinco e de outros micronutrientes em algumas espécies, alguns alimentos que são básicos para o nosso consumo, como trigo, cevada, aveia, alguns feijões. Então, isso é bem grave, né? Como a nossa própria produção pelo sistema alimentar também pode acabar reduzindo a longo prazo a disponibilidade e a qualidade desses alimentos. E, além disso, essa quantidade de gases e essa temperatura maior também pode afetar os serviços ecossistêmicos promovidos pela natureza, né? Como, por exemplo, os insetos que polinizam as plantas e acabam ajudando na produção de frutas, legumes. E tem algumas plantas, por exemplo, que elas são totalmente dependentes de insetos para gerar esses frutos. Então, acerola, castanha do Brasil, maçã, maracujá, melancia, são alimentos que a gente só tem porque os insetos polinizam. Então, se a gente não tem os insetos, não tem esses alimentos. Ou a gente vai precisar de uma polinização manual, né? Então, as pessoas indo lá e polinizando as plantas, o que já até acontece em alguns países, mas o que torna extremamente caro, né? Você fazer esse tipo de coisa. E aí, com isso, você então acaba também diminuindo a disponibilidade de alimentos, e essa redução de disponibilidade está associado com insegurança alimentar, né? Então as pessoas não terem alimentos para comer, e sempre quando a gente vê essa relação, as pessoas mais vulneráveis são as que são mais afetadas, né? Então elas não vão ter recurso suficiente para comprar esses alimentos e acabam aí passando por processos de algum grau de insegurança alimentar. E um outro ponto que a gente pode pensar é que quando a gente começa a ter redução de verdura, de legume, de frutas, né, por disponibilidade desses alimentos, você pode ter uma maior geração de alimentos commodities ali, né, de soja, de trigo, o que também pode ajudar tanto isso aí para os animais, que também podem ser prejudicados com esse aumento de temperatura, né, isso também é ruim para os animais, mas além de ir para os animais, esses alimentos, essas commodities, eles também são utilizados para a produção de alimentos ultraprocessados, né, que são esses alimentos que, como bolacha, salgadinho, em que eles não têm mais uma matriz do alimento original, eles não são mais um alimento, né, eles são a junção de alguns ingredientes com adição de corantes, estabilizantes, gordura, açúcar, para se tornar extremamente palatável. Então, essa própria relação de mudanças climáticas, altos gases de efeito estufa, de alguma forma também pode auxiliar no aumento de disponibilidade de ultraprocessados para a nossa população, por exemplo. Tá, porque é muito mais frágil, né? O in natura, o alimento in natura, ele Exatamente. acaba sendo... Tanto que a gente vê né? a inflação, né, do alimento in natura, ela é extrema exatamente por essa exposição a questões climáticas, né? Algo muito mais... frágil e está muito suscetível a isso. Aí você tem alimentos ultraprocessados que são industrializados, que são padronizados pela produção já, né, e pelo um sistema de muitos processos que, enfim, homogeneizam aquilo. E aí entra nesse processo de você ter
uma insegurança alimentar e sendo provido, né, para tentar lidar com essa parte de segurança alimentar, você tem disponível ultraprocessados a preços acessíveis, né? E é isso que a gente vê hoje em dia, né? Uma bolacha recheada uns anos atrás era um valor, hoje é algo muito mais baixo, muito mais acessível. Então essas questões climáticas tendem a puxar um pouco também para acentuar esse processo, é isso? Sim, é exatamente. Fora, assim, todos são questões complexas, né? Então, Sim. A gente tem também outras causas aí, por exemplo, a da bolacha é um alimento, mas, por exemplo, às vezes refeições inteiras, né? Que as pessoas trocam Sim. por um lanche ou alguma coisa, o que facilita o aumento de obesidade, aumento de caloria de uma vez só. E isso acaba sendo prejudicial em todos os níveis, tanto aos pequenos produtores que estão produzindo aqueles alimentos, né, mais in natura, quanto à própria pessoa que está consumindo e que muitas vezes consome porque não tem habilidade culinária, não sabe mais cozinhar, né, não tem mais aquela relação com a comida. E também acontece muito mais desperdício de alimentos, que é um dos grandes pontos dos sistemas alimentares, a gente tem grande desperdício de alimento, tanto na produção quanto no consumo. Em países em desenvolvimento é produção e consumo, por falta de logística, mas também porque o próprio consumidor não come esses alimentos, acaba ficando esquecido na geladeira e por várias outras razões. Então, a gente falar de sistemas alimentares, é um pouco isso que a gente também tenta falar no Sustentária, é se conectar de volta com esses alimentos, da onde esses alimentos vieram, né? Como que a gente pode fazer para melhorar essa relação. Tá. E como você vê, assim, os maiores desafios hoje, que a gente acho que já está falando deles aqui, né? São inúmeros, né? Dos sistemas alimentares, em termos de a gente trazer qualidade de alimentação para a população como um todo. Dentro desse cenário de mudanças climáticas, né? Quais são os maiores desafios que tem pela frente e que a gente vai enfrentar de agora em diante? Já vem enfrentando, mas tende a ser cada vez mais extremo. Eu acho que, como são sistemas complexos, a gente não tem como prever exatamente, né? Mas o que a gente pode pensar, né, por exemplo, com esses eventos extremos, com chuvas intensas cada vez mais frequentes, alagamentos ou secas, né, por períodos muito maiores, e esse alto nível de gases de efeito estufa pode afetar tanto a qualidade quanto a quantidade de alimentos, e a partir daí, como a gente estava falando, afetar o preço, que é um dos principais determinantes de consumo da população. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, mas os mais pobres, os mais vulneráveis, eles vão ter poucos recursos para conseguir se adaptar nesse processo e a comprar alimentos. Então, acho que foi um pouco do que a gente viu com a Covid, né, de que os mais vulneráveis acabaram sendo afetados em maior grau, mas toda a sociedade, de alguma forma, é afetado, porque todo mundo tem que comer. Mas acho que o que a gente vai ter como desafio principal são a gente entender e promover alguns mecanismos para garantir segurança alimentar para a população. Isso já era um desafio desde sempre, né? A gente nunca conseguiu extinguir a fome, mas eu acho que agora é ainda pior, porque a gente não está preparado para esses eventos extremos, a gente vê cada vez mais frequente. E principalmente no Brasil, né, o que eu sinto é que os governantes eles não estão muito preocupados em resolver ali, né, em prevenir, na verdade, os problemas. E aí, com isso, acaba gerando só consequências ruins a longo prazo. Então, acho que esse é o maior desafio, é a gente conseguir prevenir e mitigar essas consequências que a gente está vendo, para conseguir, de fato, ter dignidade das pessoas conseguirem se alimentar e ter o mínimo para ter uma alimentação adequada e saudável. Tá. E aí tem a questão dos sistemas alimentares modernos também, que, como você disse, eles têm contribuído para as questões, né, para as mudanças climáticas, vamos dizer assim, para a acentuação delas, em especial no Brasil, né? O Brasil é um país com agricultura como um carro-chefe da economia, vamos dizer assim, né? E aí tem esse papel também fundamental de trabalho com esses sistemas alimentares modernos também, né? Da gente tentar lidar melhor com a questão do agrotóxico, a questão até do consumo de carne, né? Que eu acho que é uma coisa que você comentou lá no início da nossa conversa. Então tem também essa questão de adequação, de mudança dos sistemas alimentares brasileiros também para algo, tanto de essa parte de segurança alimentar, quanto lide com a questão climática ao mesmo tempo. É mais ou menos por aí?
De produção, né? Porque a gente hoje, como é que a gente produz alimento? A grande parte das nossas terras são para produzir gado e também algumas commodities. Então a gente vê que a minoria da nossa terra está na mão de agricultores familiares, por exemplo, que mais produzem os alimentos do dia a dia, frutas, verduras, legumes. Então o que a gente percebe é que a forma em que a gente produz, ela acaba beneficiando esse sistema alimentar moderno, né? Ela acaba gerando ou commodity que vai para o animal ou que vai virar alimento ultraprocessado e beneficia pouco os alimentos do dia a dia, ou que seriam mais interessantes para nossa população, como frutas, verduras e legumes. Cereais a gente também ainda come muito refinado, né, o que acaba sendo também uma problemática. Então a gente vê essa problemática na produção, o jeito que a gente produz o jeito que a gente consome, porque a cada vez mais o nosso hábito alimentar ele é da gente consumir mais alimentos saborosos, né, e cada vez menos a gente ter acesso a essa alimentação um pouco mais tradicional. E aí com isso, se é muito gostoso, a gente come mais, é mais calórico, então, né, aumenta a chance de ter obesidade e de ter deficiências nutricionais, enfim. Então, é esse processo em todas as partes do sistema que, no final das contas, vão gerar essa insegurança alimentar, pensando que, quando a gente fala em insegurança alimentar, a gente fala tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, é tanto essa desnutrição quanto esse consumo em excesso de alguns nutrientes não adequados. Então, é macro, assim, né? Algo que a gente tem que ter ações em todos os pontos, desde o consumidor, do produtor, política pública, para, de fato, se a gente quiser mudar e ter segurança alimentar. Assim, é o mínimo, né? Mas assim, não vai ser uma mudança fácil. Tá, e você tem alguma ideia de como poderia ser imaginar um futuro da produção de alimentos dentro dessa dinâmica de mudanças climáticas? Enfim, acho que a gente pode ir até para... Se tem exemplos de intervenções bem-sucedidos, enfim, acho que a gente pode adentrar um pouco nesse universo do que tem sido feito, do que a gente já viu, de práticas que a gente pode adotar aqui no Brasil. Óbvio que a gente tem biomas muito distintos no Brasil, então dificilmente vai ter uma solução que encaixe para todo mundo, né? Que tem, enfim, é um país complexo em todos os sentidos, né? Mas enfim, o que você vê desse futuro da produção de alimentos e de práticas que vêm sendo estabelecidas? Eu fiquei pensando bastante nisso, assim, né? Como que vai ser, né, esse futuro dos alimentos? Eu fiquei pensando muito que as indústrias elas vão se aproveitar disso cada vez mais, né? A gente sabe que elas já se aproveitam dessa nossa vontade de comer alimentos mais gostosos e faz isso de uma forma cada vez mais barata, mais rápida e cada vez mais viciante, né? Independente do impacto que isso vai ter na saúde. Então eu acho que isso vai se intensificar e ela vai trazer soluções, seja tipo uma carne de laboratório, falando que isso vai ter menos impacto no meio ambiente, por exemplo, ou como um ultraprocessado, né, promovendo ali mais densidade calórica de alimentos e menos nutrientes, e o que for possível para ela vender e lucrar mais. Então eu acho que isso é algo que a gente vai ver cada vez mais e mais. E não que eu seja contra a tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia na produção de alimentos, ela pode ser muito boa, porque sem ela a gente ia ter muito mais desperdício, né? A gente não ia ter a refrigeração, a gente não ia ter muita coisa boa. O processamento de alimentos, ele veio muito nesse processo de ajuda, né? A reduzir o desperdício de alimentos e promover mais alimentos para mais pessoas. Mas se a gente for para um extremo, de que se a produção de alimentos passar a ser feita, por exemplo, em galpões com luz artificial, né? Quem que é o agricultor que vai ter acesso a isso? Né? Sim. Poucos agricultores. E aí, se isso acontece, qualquer problema nesse sistema, como é que a gente vai alimentar as pessoas? Porque acabou, você está dependente de uma única forma de produzir alimentos. Então, acho que esse cuidado, né, de pensar de uma forma mais resiliente, da gente ter várias formas de produzir alimentos, isso pode trazer uma certa robustez para o nosso sistema alimentar e evitar que algumas rupturas acabem, né, com a disponibilidade de alimentos de forma global. Então, eu imagino que a produção de alimentos cada vez mais natural, ela vai ficar cada vez mais cara, né, porque vai ficar também cada vez mais à mercê dessas mudanças climáticas. Isso cada vez é mais difícil, né, da gente se proteger.
E aí a tecnologia vai entrar nisso. Então, acho que vai ter que ser essa dualidade de tentar pensar uma produção que seja sustentável a longo prazo, mas que ela também consiga se pulverizar para que as pessoas tenham acesso a essa forma de produção e também aos alimentos. E se a gente for pensar em intervenções, né, eu acho que a gente tem que pensar em intervenções em diversos campos. Né? Não dá para a gente pensar, como você falou, em intervenções únicas. Eu acho que a gente tem que pensar em intervenção individual, que aí vai ser isso, por exemplo, de reduzir o consumo de carne, por exemplo, se as pessoas comem muito, ter contato com o produtor de alimento para ter essa conexão maior, reduzir desperdício. Mas também a gente vai precisar de intervenções institucionais, né, onde as pessoas tenham acesso a uma alimentação adequada, saudável e sustentável, né, onde elas consigam se engajar de forma conjunta para reduzir desperdício e para ter essa alimentação mais saudável, quanto políticas públicas, tanto de acesso, né, como por exemplo o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um exemplo de política interessante, onde ele vai pensar tanto no agricultor familiar, quanto na qualidade da alimentação, quanto em educação alimentar para as crianças, né? Mas as políticas de apoio para agricultores, isso é muito importante, né? Além da gente pensar na própria ação das pessoas em conselhos, em grupos e em pesquisas que possam ser mais transdisciplinares. Não adianta a gente continuar fazendo pesquisas nas nossas caixinhas, eu pensando só na nutrição e o pessoal do clima só pensando no clima, né? Então, alguns grupos aqui que eu posso citar, o grupo de estudos em saúde planetária, da USP, ele já tem um grupo transdisciplinar que já vem trabalhando com isso, ou mesmo no Sustentária, ou o Instituto Nacional de Combate à Fome, né, o INCT de Combate à Fome, que tem mais de 90 pesquisadores, e o próprio Resiclima. Então, são exemplos de pesquisadores que se unem, mas que tentam trabalhar de forma transdisciplinar para a gente pensar nesses sistemas alimentares e nas mudanças climáticas e como que a gente, com esses nossos diferentes saberes, podemos trabalhar junto pensando numa não extinção das pessoas, né? Onde a gente possa conseguir viver por mais tempo de uma forma adequada com alimentação para todo mundo. Então, acho que é pensar nessas intervenções múltiplas e ao mesmo tempo. E aí eu acho que sistemas complexos podem ajudar nessas metodologias, porque a gente pode testar intervenções ali ainda no papel e ver isso a longo prazo, como isso poderia se dar. Então, acho que é mais ou menos por aí. Sim, e aí investimento também na área científica e ter dados, Sim. né? A gente ter dados para trabalhar, dados de qualidade, né? Para a gente, enfim, até desenhar os modelos adequadamente, né? A gente poder trabalhar com a complexidade que tem sem dados fica cada vez mais difícil. Né? Então não, é inviável. E como você vê esse avanço nessas áreas, por exemplo, de inteligência artificial, até de ciência de dados? Você vê que isso vem viabilizando também algumas coisas que seriam muito complexas para lidar no passado. Você vê como uma ferramenta valiosa para essas intervenções e entendimento da realidade que a gente tem hoje? Acho que com certeza, né? Acho que pode ajudar muito, porque normalmente, né, principalmente na nutrição, a gente utiliza modelos lineares, né, regressões lineares, para ver as relações entre consumo e obesidade. Mas a gente sabe que a pessoa, ela não, né, a obesidade ou a pessoa não é obesa por simplesmente uma coisa que ela comeu. Vão ser várias ações. Então, eu acho que aí esses modelos, a inteligência artificial, com o uso até de dados de redes sociais, né, como que as pessoas se influenciam para o consumo, e uso desses modelos mais complexos, a gente consegue entender melhor e ir para modelos não lineares, que eu acho que é um grande desafio para todas as áreas, né, principalmente na área da saúde, que é o que a gente mais faz. Então, acho que é um grande passo, mas é muito difícil, porque a gente não aprende a fazer isso, né? Eu não tive aula sobre isso quando eu estava, né, me formando na graduação, pós-graduação. Então, é algo que eu tenho que aprender. Né? Como é que um nutricionista programa, né? Como é que ele tem que aprender a fazer isso. Então, são habilidades novas que os pesquisadores têm que ir adquirindo para conseguir juntar, né? E ter esses grupos, porque eu também não vou saber tudo, né? Nenhum pesquisador vai saber de todas as áreas. É muito difícil, muitas vezes, conversar com pessoas de outras áreas, né? Falar a mesma língua, acho que demora um tempo até isso acontecer, mas acho que é muito válido. E se a gente não se juntar, a gente vai demorar muito para a gente chegar em soluções. Então, acho que esses grupos, usando inteligência artificial, outros tipos de modelagem, podem ajudar muito em resolver esses problemas mais complexos que a gente vive hoje.
E a questão de dados no Brasil, Aline, os dados que a gente tem disponibilizados são suficientes para fazer esse trabalho? Ou ainda falta muita coisa em termos de construção de índice, construção de modelos? O quão distante a gente está de algo, assim, em termos de acesso a dados e até coleta de dados? A gente está muito longe de ter algo que você considera algo bom? Acho que essa é algo super importante. A maioria das pesquisas que a gente tem, do IBGE, por exemplo, em que a gente consegue ter acesso a dados secundários, ela é no nível do estado, no máximo, ou grande região. E o estado, só um estado, ele já é extremamente dinâmico, com muitas realidades dentro do próprio estado. Às vezes até uma cidade, né? Se a gente for pegar São Paulo, que é extremamente grande, a gente tem várias realidades ali dentro da mesma cidade. Só que a gente não tem dado para a cidade. Então, a gente assume que o estado é uma unidade grande. Então, acho que esse é um problema ainda nas coletas. Elas são sempre feitas a nível estadual no máximo, porque é muito caro, né, também a gente ter esses dados a nível municipal, conseguir ter essa informação. Mas eu acho que a gente tem que ter, principalmente com o uso... Todo mundo usa celular, né? Então, acho que essas coletas de dados de uma forma mais simples, onde as pessoas consigam fornecer esses dados de uma maneira mais simples, acho que poderia ajudar, principalmente para dados, por que as pessoas fazem escolhas que elas fazem, a gente entender os modelos de decisão, né, isso poderia ajudar também, porque se a gente for olhar principalmente na nutrição, os nossos modelos, eles não explicam nem 20% da variabilidade dos dados, com o que a gente tem de dados disponíveis. Então a gente tem 80% aí, que são outras coisas que a gente não mede, que a gente não sabe o que é. Então, acho que ainda falta muito, né, para a criação de índice, por exemplo, ou quando eu estava fazendo uma revisão para saber o que tem que ter nesse índice, a gente conseguiu indicadores para todas as dimensões, mas algumas a gente não tinha informação. Por exemplo, bem-estar animal, a gente não tem muita informação sobre isso no Brasil, a gente não sabe como os animais são tratados, a gente não tem um indicador muito forte sobre isso. Então, não teve como colocar esse tipo de indicador no índice. Mortalidade, né, por doenças. Se você for olhar a nível municipal, esses dados são muito frágeis, porque depende de alguém digitando essa informação, uma pessoa mora num município, morre no outro, enfim, são algumas questões que acabam tornando esse dado um pouco difícil de se trabalhar e de se confiar. Então, essas pesquisas também a longo prazo, né, de coorte, que você faz segmento das pessoas, e as pessoas estarem envolvidas também nisso, porque no Brasil a gente não pode pagar, né, para as pessoas fazerem parte de pesquisa. Sim. Então, elas têm que se motivar ali para elas participarem, e isso é muito difícil, delas serem seguidas por 10, 20, 30 anos. Muitas vezes elas acabam desistindo no meio do caminho, mas sem esses dados a gente não consegue entender a realidade e começar a pensar em soluções, né? Sim, e até assim, conversando, você falando várias coisas, né, fica para mim sempre a questão da política mesmo, né, de quanto que o poder político tem que estar integrado, minimamente integrado com a complexidade desses problemas, para poder colaborar e até implementar políticas ou viabilizar várias coisas, né, desde o município até o estado, até a nação. Então isso traz mais desafios ainda, né, nessa comunicação científica mesmo, né, com essa esfera da população que toma decisões, né, pelo país todo. Então é um baita desafio. E até entrando, e é um tema que já trouxe aqui no podcast também, acho que falei com a Maria Laura da Costa Lousada e a Michele Jacó também, sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Qual que é a importância dele, assim, e o quanto ele pode ser usado também, se ele é usado de forma adequada pelo poder público ou por políticas públicas num todo como uma base para a gente entender o que são alimentos adequados para a população como um todo. O Guia Alimentar, ele foi publicado, essa última edição, né, em 2010, então ele já tem ali uns 10 anos, 2014, desculpa, então ele já tem quase 10 anos ali, né, vai fazer 10 anos esse ano, então é algo muito sólido no Brasil. E ele traz uma mensagem muito importante, onde ele vai falar que a base da alimentação do brasileiro, por exemplo, ela tem que ser de alimentos in natura e minimamente processados, de preferência de origem vegetal e redução de alimentos ultraprocessados, né, o quanto mais as pessoas conseguirem. Então essa é a principal mensagem do guia todo. E ele é um documento que vem sendo trabalhado
né, principalmente pela equipe do Nupens, que é o que a Maria Laura faz parte, isso ser colocado em prática em diversas outras políticas públicas. Então, por exemplo, o PNAE, esse Programa de Alimentação Escolar, ele utiliza as bases do guia para a promoção da alimentação das crianças nas escolas. Então, hoje em dia, não se pode mais ter açúcar para menores de 2 anos nas escolas públicas. A alimentação tem que ter frutas, verduras e legumes, tem que ter uma quantidade máxima de alimentos processados. Então, isso já foi incorporado nessa política que alimenta, né, milhões de crianças todos os dias no Brasil. Então, de alguma forma, isso está sendo colocado em prática, mas ainda falta as pessoas saberem mais sobre isso, né, e conseguir colocar isso em outras instituições também, porque os trabalhadores, por exemplo, que almoçam no trabalho ou que comem na rua, né, come o que é mais barato, não necessariamente o que é mais saudável, né? Se ele vai poder escolher entre colocar um alface e um bife, ou comer um hambúrguer, ele vai escolher o quê? Né? O que for mais barato, o que for mais gostoso para ele. Então, são essas as relações que a gente precisa tanto do conhecimento individual e da política pública e das instituições, colocando isso em prática também, porque se a pessoa não tiver acesso, aí mesmo que ela não vai comer, ela vai sempre para aquilo que é mais fácil e mais barato. Então, acho que é algo extremamente importante que a gente tem que valorizar. Então, várias coisas no guia também devem ser revistas, né? Provavelmente a gente deve ter novos guias, mas ele foi proposto baseado em evidências sobre esses alimentos ultraprocessados e o quanto que isso aumenta o risco para obesidade, né, e doenças crônicas, e como que a gente pode, tendo uma alimentação mais in natura, preferencialmente de origem vegetal, como que isso ajuda a gente manter a saúde e também ajuda a ter um sistema alimentar que é mais sustentável, né, e mais saudável tanto para o agricultor. Isso, assim, a gente também teve toda essa questão do agrotóxico que a gente nem tratou aqui, que são outras questões também, né, envolvidas aí no sistema alimentar que complicam a nossa relação com os alimentos, mas é algo muito importante e que eu vem sendo visto, né, em políticas públicas de forma consistente. A questão do desperdício, tem alguma prática, algumas intervenções bem-sucedidas nesse sentido? A situação do Brasil em termos de desperdício, quando comparado, não sei se tem um comparativo a nível global, tem algo em torno dessa questão? É bem difícil a gente estimar, né, quanto que se desperdiça de comida por cada pessoa e tal. Tem uma estimativa da Embrapa, em que eles viram que é em torno de 120 gramas de comida por dia que os brasileiros desperdiçam. E eu imaginava que ia ser muito frutas, verduras e legumes, mas na verdade é muito mais arroz, feijão e carne, porque é o que as pessoas mais comem, então acaba Sim. ficando no prato e elas jogam fora. Então esse é o principal desperdício que a gente tem. E aí, o que eu vi de intervenção, que eu achei extremamente interessante, que usa até inteligência artificial para falar para as pessoas, né, sobre isso, era num ambiente de trabalho, onde tinha um local para as pessoas comerem, e eles colocaram uma balança com o lixo em cima dessa balança, então o lixo que as pessoas jogavam o resto da comida. E tinha uma câmera, e essa câmera então ficava filmando o lixo e colocava num telão para todo mundo ver. Então logo que você entrava para pegar a sua comida, você já via a quantidade de lixo que tinha sido jogada pelas pessoas que já passaram antes de você, e tinha uma meta da empresa, o quanto que ela deveria cumprir. E aí com isso era uma forma de sensibilizar as pessoas do tipo, pegue só aquilo que você vai comer, não desperdice os alimentos, e isso eles viram que teve um resultado positivo, né? Então é algo super simples, com uma balança e uma câmera, e conseguiu conscientizar as pessoas do tipo, olha quantas toneladas de comida a gente joga fora. A mesma coisa para copo, né, para produtos plásticos. Então acho que ações assim são super importantes para a gente engajar as pessoas, porque não adianta só mandar aquele e-mail, gente, não desperdice alimentos, ou use um copo plástico só. Não adianta, mas quando a pessoa vê o impacto, o montante, e mesmo, por exemplo, quando a empresa oferece a garrafinha, né, quando tem um estímulo para utilizar, as pessoas acabam utilizando. E acho que até quando a gente fala em sistemas complexos, a gente vê, né, que às vezes influenciadores, eles conseguem modificar o comportamento de diversas pessoas. Então acho que isso também é importante, né, a gente ter esses influenciadores aí que coloquem hábitos saudáveis e que as pessoas podem também usar e ter
resultados importantes na sociedade, porque às vezes uma coisinha pequena pode gerar um impacto super grande no sistema, né? E além disso também, o que a gente faz bastante no Sustentária é tentar mostrar como que a gente pode fazer receitas utilizando os alimentos de forma integral, para não desperdiçar nem casca, nem semente, para também ser mais barato. E se sobrou na geladeira, o que você pode fazer com isso? Então, acho que são ideias das pessoas também poderem utilizar esses alimentos e construir novas coisas, novos sabores, se aventurar na cozinha. Acho que isso é algo super fundamental da gente estimular também, porque você promove segurança alimentar e você acaba reduzindo o desperdício de alimentos e se aproxima as pessoas da comida, da culinária. Então, acho que é um duplo caminho. E a gente tem diversos livros de receitas gratuitos disponíveis para as pessoas baixarem e fazer. Oficinas culinárias que a gente faz aqui em São Paulo, para as pessoas poderem ir lá experimentar, né, discutir sobre alimentação, que eu acho que são poucos os lugares hoje que a gente tem esses espaços de reflexão, né, sobre comida, e é uma coisa que a gente faz toda hora, então a gente precisa mais sobre isso. Com certeza. E a integração entre as áreas, né? A parte de economia comportamental, né? Não sei, eu já tentei várias vezes trazer pessoas da área que ainda não consegui falar, apesar de estudar a respeito e gostar muito da área, ainda não consegui, mas essas intervenções, né? Tem que ter uma certa criatividade para tentar algumas coisas, medir, né? Fazer estudos em cima e, quem sabe, ter algum tipo de intervenção mais em larga escala que não seja tão custoso e que tenha um impacto que a gente deseja e que melhoraria muito a situação de várias questões. Legal, Aline, muito obrigado pela conversa. Eu vou deixar na descrição, vou pegar contigo os links de referências todas aqui do que a gente conversou aqui hoje, os artigos também que eu usei como base também para preparar essa entrevista, vão estar tudo na descrição. E, Aline, muito obrigado pela conversa e foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Caio. Foi um prazer conversar com vocês. Acho que é um tema extremamente relevante e deixo aí só um convite para todo mundo, né, seguir as redes sociais do Sustentária, do Saúde Planetária, do Resiclima. Falar que a gente publicou recentemente um manifesto sobre sistemas alimentares, que está disponível lá no site do Sustentária. Deixo também o link aqui com o Caio para vocês lerem um pouco mais sobre isso, como que são os sistemas alimentares no Brasil. E convido a todos a tentar melhorar a sua alimentação, se engajar nisso, porque é algo do futuro, né? A gente precisa ter alimento para todo mundo e é só também fazendo as atividades individuais, institucionais e todo mundo junto que a gente vai conseguir mudar o nosso mundo. Obrigada, Caio. Legal, pessoal. Então a gente fica por aqui. Até a próxima.